Bom dia a todos e a paz do Senhor Jesus Cristo a todos que me assistem e escutem nesta hora. Estamos no nosso primeiro vídeo, irmãos. Hoje, 2 de janeiro de 2019, quarta-feira, iremos lançar o primeiro vídeo do ano. Vídeo este sobre a verdade, a vida e a origem de Jesus Cristo e seus ensinamentos, que é o Salvador de todos os homens. E durante a trajetória do nosso estudo, irmãos, nós começaremos o ano, chegamos justamente neste ponto, no ponto mais crucial da missão de Jesus Cristo. Aquilo pelo qual ele veio fazer de mais importante. A vinda de Jesus Cristo a este mundo se resume a isto. Meus amados, queridos amigos, irmãos na fé, fizemos uma grande trajetória até aqui sobre a verdade, sobre a vida e a origem de Jesus Cristo e seus ensinamentos, que isto é a base mais forte para a salvação de todos os homens. Nós começamos com os profetas, ainda há bilhares de anos anunciando que não tinha mais jeito, que todos os homens se condenaram, que não havia um justo sequer e que todos iriam para o inferno, porque não conseguiam apagar os seus pecados, porque a lei era clara: aquele que pecar, este morrerá. Então, para os homens só restava o juízo e a condenação. Não porque Deus quisesse isso, mas porque o homem não conseguia obedecer a Deus. Eles sempre obedeciam o diabo. Mas Deus, que é riquíssimo em misericórdia e compaixão, anunciou através de seus profetas que enviaria um Messias, um Salvador, que salvaria os homens dos seus pecados. E Deus deu sinais de como seria o Salvador, como ele nasceria, onde ele nasceria, que nome ele teria e o que ele faria, e a grande missão que ele tinha que cumprir. Por isso, em todo esse estudo que fizemos até o presente momento, nós analisamos na medida do possível toda a trajetória da vida de Jesus Cristo revelada através e pelos olhos de Mateus, Marcos, Lucas e João, os evangelistas que contaram os ensinamentos e a vida deste Salvador fantástico e maravilhoso. É bem verdade que houve muitas e muitas outras, é claro, mas pelo menos tivemos uma noção de algo muito importante nos dias de hoje e que anda muito esquecido, principalmente pela religião e pelos religiosos que se dizem seguidores de Deus e de Jesus Cristo, os chamados cristãos. Esse algo importante e que depende de toda a nossa vida é a verdade da vida e da origem de Jesus Cristo e de seus ensinamentos. Foi por isso que descobrimos que o Salvador nasceria em Belém de Judá, cidadezinha pequena, e que ele seria pobre materialmente falando, nascido numa manjedoura, estribaria de animais e não teria o que muitos tiveram hoje e ainda reclamam. Isto tudo para dar exemplo a todos de como se pode ter Deus em fé e ser pobre. E que parece que é a única opção para o homem ter fé em Deus e ter Deus em sua vida é ser pobre. Porque se ele tiver, continua a mesma situação degradada do homem, degradadora do homem, não conseguir seguir a Deus se tiver riqueza. Isso é fato. Provado, batido, provado, prego, bem batido, não tem jeito. Não adianta se enganar. Dizer que é rico e que serve a Jesus Cristo é impossível. Por quê? Porque a lei do amor estabelecida por Jesus Cristo diz que você tem que ajudar o seu próximo. E seu próximo não é os seus, não. Não é sua família, não. Não é da sua nação, da sua cidade, do seu município, não. É todos aqueles em todo o mundo que precisarem de você. Distribua. Deve-se analisar isso para dizer se tem condições de ser rico
e seguir Jesus Cristo. Por isso que os ricos de Jesus Cristo, do tempo de Jesus Cristo, desistiram. Ou renunciaria, ajudavam os outros, porque isto é o amor, ou desistia de seguir Jesus Cristo. Então não se enganem. Mas mesmo pobre, materialmente falando, Jesus Cristo foi perfeito homem na terra, o único homem de Deus que realmente cumpriu tudo, inclusive a lei de Moisés. Por isso foi o único que pôde mudar pontos chaves dela, da lei. Somente o autor da lei de Moisés pôde mudá-la. O legislador, o levantador da lei, que é Jesus Cristo, mudou a própria lei. Mas para isso, ele cumpriu ela todinha primeiro, sem faltar nada. Ele cumpriu toda a lei de Moisés em todos os requisitos, preceitos e situações. Vimos ele libertar os escravizados de Satanás, curar os coxos, curar os cegos, curar os doentes, ressuscitar os mortos, multiplicar os pães, ensinar verdades que ninguém ensinou nunca antes. Era a prova de que ele cumpriu toda a lei. Derrubar a religião e os religiosos falsos que não tinham compaixão foi fato com Jesus Cristo. Jesus Cristo mudou a vida de milhares de pessoas durante sua trajetória aqui na Terra. Cristo mudou a vida mas hoje chegaremos a um ponto que ele mudará a vida de milhões de seres humanos em todos os tempos. Chegamos hoje no real motivo da vinda de Jesus Cristo a este mundo. Foi para isto que ele veio, para pagar no meu e no seu lugar o preço de liquidar os nossos pecados, que nós não poderíamos fazer. Foi por causa deste ato dele, de Jesus Cristo, que hoje os seres humanos têm a esperança de chegar nos céus. A partir de agora, sinta cada ato contrário a Jesus Cristo, irmãos, nesse nosso estudo. Sinta cada dor junto com ele, sinta o desânimo que seria em você, sinta como você não aguentaria e correria logo desse sofrimento. Sinta como foi a dor que o seu Salvador sentiu pensando e amando você. E no final, descubra que se isso não foi o verdadeiro amor, então nada neste mundo é real. Senhoras e senhores, vamos participar agora da prisão, paixão, sofrimento, morte e ressurreição de Jesus Cristo, o Salvador de todos os homens. Bem, em nosso último estudo, irmãos, estamos acompanhando Jesus Cristo junto com seus discípulos chegando no Monte das Oliveiras. Já é de noite. Logo depois de ter proclamado uma nova aliança, um novo testamento, um novo pacto entre Deus e os homens. Foi ali, na última Páscoa, que Jesus Cristo encerrou a lei e os profetas, porque ele cumpriu tudo que tinha que cumprir e agora estabeleceu a nova aliança através do seu sangue puro e sem pecados. Seria o antídoto para a limpeza geral e completa de todos os pecados da humanidade. Por isso ele instituiu a Santa Ceia. Agora não é mais Páscoa, agora é Santa Ceia do Senhor. O antigo pacto morreu entre Deus e os homens. Agora é um novo pacto. Por isso Jesus Cristo disse: esse é o sangue da nova aliança, novo pacto entre Deus e os homens. Ou seja, ele quis dizer que o seu sangue limpo, que seria derramado na cruz do Calvário, era o sangue de limpeza dos nossos pecados. E ele terminou dizendo: façam essa santa ceia para se lembrar ou em memória de mim. Uma nova aliança com Deus. Por isso que todo aquele que comemora a Páscoa hoje nunca aceitou Jesus Cristo ainda. Somente os que aceitaram Jesus Cristo como Salvador de suas vidas e comemoram a Santa Ceia do Senhor estão na nova aliança, no novo pacto entre Deus e os homens. Pacto este para a salvação. Bom, nesta trajetória para o Monte das Oliveiras, como estamos estudando, a partir de hoje, Jesus Cristo olha para seus discípulos e diz, assim, já de noite, suas últimas instruções antes de ser preso. Vejam que coisa fantástica, a partir de agora. Jesus Cristo diz assim:
Todos vocês nessa madrugada ficaram confusos e perdidos e escandalizados, porque está escrito na Bíblia: ferirei o pastor, o líder, e as ovelhas se espalharão. Por isso, quando me prenderem, disse Jesus Cristo, vocês todos meus seguidores se espalharão e me abandonarão. Mas quando eu ressuscitar, recolherei todos vocês de novo ali na Galileia. Mas Pedro, na hora, muito ousado, se achando, achava que não podia trair, achava que não era fraco, que era forte, disse: não, Jesus Cristo, ainda que todos te abandonem, eu jamais te abandonarei, Senhor. Jesus Cristo responde: Pedro, Pedro, você nem sabe, mas Satanás pediu para se andar com você, ou seja, para provar vocês, colocar à prova se vocês são ou não meus discípulos. E isso até o limite de balançar vocês, como se balança o trigo, quando a gente colhe o trigo e balança para lá e para cá. Mas eu, Jesus Cristo, Pedro, pedi ao Pai para que a tua fé não se acabe. E quando tu finalmente se converter dessa tua ousadia a mim de coração, confirma isso com todos os teus irmãos, os discípulos. E eu digo isso para teu bem, Pedro, porque nesta mesma hora e momento da minha prisão, antes que o galo cante 3 vezes, tu me negarás, Pedro. Mas Pedro ainda não entendia, irmãos, como o homem pode ser tão mentiroso para si mesmo, para si próprio. Por isso, mais ousado ainda, ele diz: Jesus Cristo, ainda que seja necessário, morrerei por ti, morrerei contigo, não te negarei de jeito nenhum. Disse o apóstolo São Pedro. E todos os discípulos na mesma hora também disseram a mesma coisa: nós não te negaremos, nós morreremos contigo. Então Jesus Cristo deixou para eles descobrirem isso na realidade nua e crua. Porque não queriam admitir como é fraco o tal do homem. Depois de Jesus Cristo alertar a Pedro e os discípulos para tomarem muito cuidado com a alta confiança em si mesmo e não em Deus, ele fala para eles assim: quando mandei vocês pregarem o meu evangelho, mandei que fossem sem bolsa, sem alforje, sem dinheiro, sem sandálias. Faltou alguma coisa para vocês? E eles responderam: não, Senhor. Mas agora eu, Jesus Cristo, digo a todos vocês: chegou a hora. Quem tiver bolsa, pegue ela. Quem tiver alforjes, da mesma forma. Quem não tiver sandálias, ou roupas, ou espada, compre-as. Porque eu digo a vocês que importa que em mim, a partir de agora, seja cumprido tudo que está escrito na Bíblia ao meu respeito. Eles disseram: Senhor, tem aqui 2 espadas. Jesus Cristo disse: isso basta. Então, já no Monte das Oliveiras, Jesus Cristo dá suas últimas instruções a seus discípulos antes de ser preso. É aqui que começa o grande lapidar dentro do homem. É aqui que você descobre onde você realmente está. Se você é seguidor dele ou não. É aqui, a partir de agora, que você vai se analisar. Você mesmo vai definir isso. Se está seguindo Jesus Cristo ou não. Jesus Cristo olha para seus discípulos ali no Monte das Oliveiras e diz assim: eu, Jesus Cristo, sou como uma árvore, meus discípulos. E o meu Pai, que é Deus, é o que plantou e cuida desta árvore. E todos os que me seguem são como os galhos nesta árvore, que sou eu. E estão fortemente ligados a mim. Mas tem uma coisa: todo galho que está ligado a mim e não produzir o fruto de acordo com o que eu ensinei, será lançado por meu Pai, que é Deus, fora. Ou seja, quem está com Jesus Cristo não é só produzir o fruto. Tem que produzir o fruto de acordo com o que ele ensinou e não de acordo com o que você pensa ou imagina. Verdade? Fato. Aquilo que você faz tem que ser provado pelos ensinamentos de Jesus Cristo. Senão, está sendo obra sua e não dele. Será lançado fora por meu Pai. Ele é aquele que cuida da árvore, que sou eu. E ele, o lavrador, é que cuida da árvore, que sou eu. Limpa todo o galho que está dando fruto. Ou seja, é o seguidor que está fazendo as coisas como eu ensinei. O meu Pai, que é Deus, limpa ele
para que ele dê mais fruto ainda, para que ele faça mais coisas ainda, como eu ensinei. Vocês, meus discípulos, estão limpos pela minha palavra que eu tenho falado e ensinado. Lembrem-se disso. Sempre que, fazendo aquilo que eu ensinei, é como se vocês estivessem em mim. Como eu, Jesus Cristo, estou em vocês. Exatamente como o galho está ligado à árvore e só tem força e energia para dar fruto por causa da árvore que ele está ligado. E como o galho não pode dar fruto de si mesmo se não estiver ligado na árvore, assim também vocês, se não me obedecerem, não fizerem aquilo que eu ensinei, não poderão dar frutos, ou seja, não poderão agradar a Deus. Lembrem-se, eu sou a árvore e vocês são os galhos. Quem está em mim, Jesus Cristo, e eu estiver nele, essa pessoa dará muitos frutos porque está obedecendo meus ensinamentos. E é evidentemente correto e certo que sem mim, ou seja, sem a árvore, ou seja, sem Jesus Cristo, vocês que são os galhos desta árvore não poderão fazer exatamente nada. Porque um galho se seca se não se alimentar da árvore. A energia da árvore tem que passar para o galho, senão ele seca e cai. Se alguém não estiver em mim, me obedecendo e nem praticando aquilo que eu ensinei, será arrancado da árvore que sou eu, pelo meu Pai, e lançado fora. E sem estar na árvore, é claro que o galho secará, e consequentemente, depois de seco, ele será lançado no fogo para queimar. Por isso, muito cuidado, porque se vocês estiverem em mim, e as minhas palavras estiverem em vocês, praticando e fazendo como eu ensinei, então vocês poderão pedir tudo o que quiserem. E isso será feito por meu Pai, que é Deus. Mas só se vocês estiverem me obedecendo. Senão, serão arrancados. Portanto, mais uma vez, cuidado, porque nisso será glorificado meu Pai, que é Deus. Deus só será glorificado quando vocês me obedecerem e praticarem os meus ensinamentos, e não quando vocês disserem glória a Deus, aleluia, glória ao Senhor. Isso são só palavras. Agora, quando fizerem aquilo que ensinei, isso sim estarão glorificando a Deus e darão muitos frutos, e assim serão verdadeiramente meus discípulos, mas só quando me obedecerem. E isto, irmãos, é só o começo. Amanhã nós continuaremos a verdade, a vida e a origem dos ensinamentos de Jesus Cristo. Descubra você mesmo. Evangelho que escreveu João, capítulo 15, versículos 1 a 8.